Dando continuidade à disciplina, a gente entra agora no capítulo 5, tá? Capítulo 5 do livro O Reverso da Logística e as Questões Ambientais no Brasil, que é aquele livro base que a gente vem adotando de Rasolino e Bertet. E o que é que diz esse capítulo para a gente? Ele traz a logística reversa e os pneus inservíveis, tá? Então, a gente agora vai se deparar com a logística reversa destinada aos pneus inservíveis, né? São aqueles pneus que chegam ao fim de seu ciclo, ou seja, ele já não pode mais ser reaproveitado como pneu, né? Não pode ser feito nenhum reaproveitamento para que ele continue funcionando como um pneu, tá? Um marco importante a ser falado no que tange aos pneus é a era industrial, a revolução industrial, né, que ocorreu lá na segunda metade do século XVIII, né, e se consolida no início do século XIX, né? Então, entre 1700 e alguma coisa e 1800 e alguma coisa, tá? Então, nesse período, começa a surgir várias coisas, né? Então, o surgimento de várias oportunidades que vieram, né, a melhorar a vida da população em si, né? Dentre essas invenções, uma chama particular a atenção nossa nesse sentido aqui. Qual é? A invenção do pneu, né? O pneu também ele surge nessa época aí, nessa era, né? Então, surge junto com a gama de resíduos sólidos decorrentes das novas necessidades humanas. Então, várias invenções surgiram baseadas nessas novas necessidades humanas, né, de forma a sanar essas necessidades, e o pneu foi uma delas, né? É considerado um resíduo especial, tendo em vista a quantidade produzida e a destinação inadequada. Então, vejam o volume que é um pneu, né? Então, dependendo do veículo aí, né? Vamos supor, o pneu de um trator, por exemplo. Então, vejam o tamanho que é um pneu. Então, vejam a quantidade de pneus que são considerados inservíveis dia a dia, né? Então, o volume é muito grande, né? Tanto em termos de quantidade quanto em termos de tamanho. E isso dificulta o armazenamento, isso dificulta o descarte correto também, tá? Então, por isso ele é considerado um resíduo especial, né? Tanto pela quantidade produzida, tanto pela destinação inadequada que muitas vezes é feita. Então, o que vem a ser um pneu? O que é um pneu? Para muitos, né, que não sabem, é a forma simplificada do vocábulo pneumático, né? Então, para não estar o tempo todo falando pneumático, a gente fala pneu, né? Então, consiste, né, em um tubo de borracha natural misturado com borracha sintética, cheio de ar e ajustado a um aro de uma roda. Inicialmente, né, o pneu ele era de borracha natural, né? E aí se descobriu que quando essa borracha era aquecida a altas temperaturas, se derretia, né? E com isso a indústria dos pneus aí inicialmente, né, logo após essa revolução industrial aí, ela faliu, né? Ela simplesmente faliu, né? Não se tinha como vender pneu, né? Uma coisa que se desmanchava quando era aquecido a altas temperaturas, né? Lá, né, no século XIX, né, já em 1830 e alguma coisa, uma pessoa chamada de Charles Goodyear, né, Goodyear, que hoje é uma empresa tão falada nesse ramo aí de pneus, né, ela foi fundada por esse cara aí, que era Charles Goodyear, né? Então, o que é que ele fez? Ele recebeu uma encomenda para fazer malotes, né? Malotes de correspondência, esses que os correios usam, e ele descobriu que
né, quando você aproximava esses malotes a fornos quentes, né, eles se derretiam, né? Então, a partir disso aí, ele começa a observar e viu que aquecendo esse material, ele dava estabilidade à borracha, né? Então, a partir desses experimentos dele, né, a partir dessas observações dele, ele consegue, digamos, inventar o pneu tal qual ele é hoje, né? Essa resistência que ele tem hoje a temperaturas mais altas do que antigamente foi pensado, né? Então, a invenção do pneu, ela é basicamente ali mais ou menos uns 200 anos por aí, tá? Do pneu tal qual conhecemos hoje. Os pneus e as questões ambientais. Dentro dessas questões ambientais, o pneu ele é tido como um grande vilão, né? E por que ele é um grande vilão, né? Por que chamar o pneu de vilão? Primeiro, né, a gente cabe distinguir que quando a gente fala do pneu como um vilão, a gente está falando do pneu inservível, tá? E o que é um pneu inservível? Aquele que não mais pode ser condicionado ao processo de reforma que permita a condição de rodagem adicional, ou seja, aquele que já não serve mais de jeito algum, nem fazendo nenhum reparo nele, mas ele não serve de jeito algum para rodar em veículos, né? Então já é descartado aí, tá? Ele perde a utilidade original dele, né? Desde o surgimento do pneu, como é conhecido hoje, a indústria, órgãos ambientais, ambientalistas, ONGs, discutem qual destinação dar ao pneu inservível. Como a gente viu, ele tem um volume muito expressivo, né? Tanto em termos de tamanho como em quantidade, né? E isso vira uma preocupação para esses elos aí, né? Indústria, órgãos ambientais, ambientalistas, ONGs. Então, desde que foi inventado o pneu, né, que existe uma discussão do que fazer com esse pneu quando ele não serve mais para sua utilidade original. Ainda respondendo essa pergunta do porquê vilão, né? Então, quando o pneu ele não serve mais para nada, ele se torna um fator agressor do meio ambiente, causando problemas à saúde pública. Por quê? Porque acaba também sendo vetores da propagação de animais peçonhentos, de insetos, né, que acabam prosperando aí várias doenças, né? Caso, por exemplo, de pneus que são deixados ao ar livre e acabam se enchendo de água, né? Então, os mosquitos lá acabam se procriando ali, né? Podem esconder cobras, né? Escorpiões, tá? Ratos, né? E essas coisas todas. Então, ele se torna um problema de saúde pública, né? Quando não é feito o descarte correto. Mas como fazer o descarte correto de algo que tem uma quantidade tão grande e um volume tão grande também, né? Então, isso é algo que vem quebrando a cabeça de muita gente aí, de ambientalistas, de governos, de indústria, tá? Então, esse assunto aí, ele vem sendo um grande destaque nas conferências sobre o aquecimento global, né? Porque ele impacta muito, né, nessas questões ambientais. Então, em todas essas conferências sobre aquecimento global, os pneus vêm sendo um grande destaque, tá? Então, só resumindo um pouco, né, dessas dificuldades para o reuso do pneu, né, que a gente já falou, né? Primeiro, ocupam grandes espaços para armazenamento temporário, né, o que dificulta o seu manuseio. Além disso, é grande a quantidade gerada, né, o que a gente falou. Para você armazenar um pneu, você precisa de um espaço grande, né, e principalmente pela quantidade que é gerada. Tá? Então, isso é um fator de dificuldade, né, no reuso.
dispor desse local para armazenamento temporário é uma dificuldade. Muita gente, né, em decorrência de fatores econômicos, vai preferir usar aquele lugar ali para gerar alguma receita, ou seja, para ter produto para venda, tá? Existem os problemas sanitários e de saúde pública, pois quando não armazenados adequadamente, os pneus se tornam dissipadores de patologias e berços de reprodução de agentes epidemiológicos. A gente também já falou disso aqui, né? Que ele é acaba se tornando, né, um fator de propagação, né, de doenças, né, visto que alguns animais, alguns insetos, né, podem fazer uso dele para se reproduzirem, para morarem, né, para se abrigarem, né, então ele acaba sendo um risco para a saúde pública, né, e decorrente disso aí acontece o que vocês estão cansados de ver mundo afora, né? O que? Pneu jogado para tudo quanto é lugar, né? Descartados de forma irresponsável, tá? Formas de reaproveitamento dos pneus inservíveis, tá? A resolução CONAMA número 258 de 99, ela diz que os responsáveis por dar destino aos pneus inservíveis são os fabricantes, tá? Então, o fabricante, né, em parceria com os outros entes ali, os outros elos, né, que fazem com que os pneus transitem naquele canal logístico ali, ele usa desse mesmo canal ou cria um novo canal para logística reversa, tá? Mas fica a cargo desses fabricantes dar destino e destinação correta, tá, aos pneus inservíveis. Isso é o que diz a resolução CONAMA 258 de 1999. Mas aí fica a pergunta: essa resolução ela é plenamente atendida, né? Vocês, né, quando andam por aí pelo mundo afora, vocês veem pneus jogados ao relento aí? Porque se vocês veem pneus descartados em locais incorretos, né, então ela não é plenamente atendida, né? E aí fica a questão: por que ela não é plenamente atendida? Tá? Muitas vezes também falta educação, né? Então você usa lá o pneu, mas você não sabe o que fazer com ele depois do uso, e aí acaba jogando ele em qualquer lugar, né? Porque muitas vezes não é propagada que existe essa logística reversa para os pneus inservíveis, tá? Então é um ponto a ser estudado isso aí. Mas por outro lado também existem iniciativas para a reutilização desses pneus inservíveis. Ora, reutilização, né, de forma, né, não mais na forma de pneu, né? Como pneu ele já chegou ao fim da vida dele, né? Mas, por exemplo, podem ser usados em cimenteiras, né? Você queima os pneus e ele gera energia, né, na produção de cimentos. Produção de um subproduto para ser agregado na lama asfáltica. Então, ele é triturado lá, passa por um processo químico e depois ele é inserido num processo de fabricação da lama asfáltica, ou seja, ele serve para asfaltar, né? Dizem que isso faz com que esse asfalto ele tenha uma durabilidade maior e também ele diminui o impacto para o veículo, né? Tendo em vista que borracha, né, com borracha, né? O pneu do carro ele está girando, né, em cima de um asfalto que é feito também com partes de borracha. Então isso diminui o atrito e isso aumenta a vida útil do pneu também, tá? Política dos 3 R's, né? A gente precisa digamos, dessa política, né, estabelecer essa política, essas diretrizes da política dos 3 R's, como um fato importante
para a redução, né, desse número de pneus inservíveis e para o reaproveitamento daquilo que a gente não conseguiu reduzir, né? Então, primeiro R, reduzir, né? Investimento em tecnologia para redução do uso do pneu. Então, usar o mínimo possível, né? A gente já viu que o volume, né, em termos de tamanho, ele é muito grande, né? Então, se eu, além do volume grande, né, em termos de tamanho, tiver o volume grande também em termos de consumo, então vejam que vai ficar difícil tratar desses pneus quando chegarem ao fim de sua vida útil, né? Então, eu posso investir em novas tecnologias, isso demanda tempo, isso demanda dinheiro, tá? Para que eu use o mínimo possível, né? E uma das formas, por exemplo, é investimento social, investimento em políticas públicas, né? Transporte público, tá? Se eu melhoro o meu transporte público, muita gente vai preferir e usar o transporte público, se ele for bom, do que estar se deslocando para o trabalho no seu dia a dia de carro, né? Carro particular, muitas vezes vai uma pessoa só, né? Então, vamos usar ônibus, mas para isso eu preciso de um transporte público de qualidade, que incentive as pessoas a quererem usar o transporte público, né? Um transporte público que dê conforto, né? Com uma redução de custo, tá? Porque na hora que você está fazendo seu deslocamento, né, para o trabalho, vem aquela coisa, né, do custo-benefício, né? Então, se eu consigo chegar no meu trabalho de forma confortável, gastando menos, por que eu vou gastar mais? Então, muita gente vai deixar seu carrinho em casa, só usar finais de semana e no seu dia a dia vai usar o transporte público, tá? Mas para isso, esse transporte público ele tem que ter uma boa qualidade, coisa que, né, vocês, né, podem observar aí que não temos hoje, tá? Segundo, reutilizar. Observar como reutilizar o pneu, tendo em vista que, quando se torna inservível, não poderá ser usado para o mesmo fim, né? Então, quais as formas de reutilização quando chega ao fim da vida útil do pneu, quando ele se torna inservível? O que eu posso fazer com esse pneu? O brasileiro ele tem uma criatividade muito grande, né? Então, como que essa criatividade pode ser usada para que esse pneu, né, quando ele não servir mais como um pneu, ele sirva para uma outra coisa, ele tem um outro objetivo, um outro fim, tá? Então, é um segundo passo aí, é o segundo R, né? O último R é reciclar, né? E aí quando eu não tenho, como eu não consigo reduzir mais, quando eu não consigo reutilizar de forma alguma aquele pneu inservível, então ele pode ser reciclado também, né? Então aproveitar o pneu inservível dando origem a um novo produto. Ele entra num processo industrial lá, né? E vira um novo produto, tá? Então esses são os 3 R's que precisam ser observados e desenvolvidos, né? Essa política dos 3 R's. Reuso, né? Como o pneu pode ser reusado, né? Ele pode passar por uma reforma, tá? E aí existem dois processos diferentes aí. Um é a remoldagem, né? Que eu substituo a banda de rodagem dele e a superfície total do pneu, tá? E aí vocês podem pesquisar melhor sobre isso na internet. Tem vídeos, inclusive, mostrando como isso é feito, tá? Aconselho a fazerem, procurar como é feito, só a nível de curiosidade. E a recauchutagem, que é o mais conhecido, né? A recauchutagem é a substituição apenas daquela banda de rodagem, né? Essa recauchutagem, ela pode ser feita em todos os pneus? Não. Primeiro que ela só pode ser feita, ela não pode ser feita, na verdade, por mais de 2 vezes, né? Ela só pode ser feita até 2 vezes. Segundo que esses pneus eles não podem ter falhas, assim como cortes, como deformações, tá? Não pode estar furado, tá? Então tudo isso aí tem que ser observado para que esse pneu possa passar pela recauchutagem, tá
certo? Então são duas formas aí, dois processos diferentes para a reforma dos pneus, tá? Outras formas de reuso, pegando o pneu lá na forma original dele, né? Ele pode ser usado na contenção de erosão, né? Evita que, por exemplo, os rios, né, acabem avançando mais do que deveriam, que eles servem como quebra-mares, né, evitando que ondas cheguem muito próximo dos povoados, da população em si, né, que o mar avance dentro da cidade. Você coloca ele como quebra-mar lá. Também podem ser usados como brinquedos. Isso aí vocês já viram muito em parques por aí, usados como balanços, né? Gangorra, né? Então, a criatividade ela não tem fim, né? Então, conforme vai alguém pensando em novas formas, ele vai sendo usado, tá? Cortado, né? E aí, já tirando ele da forma original dele, né? Onde você, né, a primeira opção ali é contenção de erosão. O pessoal usa também em encostas de barreira, às vezes, tá? Aí você já tira ele da forma original, corta. Ele cortado, ele pode ser misturado a misturas asfálticas. A gente falou lá da lama asfáltica, né? Que é usado para fazer o que? Asfalto, asfaltar ruas, né? Revestimentos de pistas, adesivos, tapetes automotivos, né? Já tem empresas aí que utilizam esse pneu para fazer tapetes de borracha, né? Tapetes para o carro. Mas isso não impede que sejam feitos tapetes também residenciais, né? Então, vale muito dar essa criatividade. E tem outras formas de se usar ou se restringe a isso aqui? Tem várias outras. Vocês podem pesquisar aí na internet. Tem construções de casa, tá? Móveis, tá? Então, a criatividade do brasileiro ela não tem fim, né? Então, essa coisa de reusar, vocês podem pesquisar aí que vocês vão encontrar muita coisa interessante. Já a reciclagem, né, que não é um processo tão simples assim, né, e aí também cabe a vocês fazerem uma pesquisa de como é feita essa reciclagem, que também são processos bem interessantes, né? Eu lembro que a gente teve uma palestra que o palestrante levou um vídeo lá mostrando como era feita essa reciclagem. Então aconselho vocês a procurarem aí no YouTube um vídeo, né, sobre isso, para que sirva, né, para tirar algumas curiosidades de vocês, tá? Dúvidas, né? Você vê o processo em si é interessante, tá? Então, para ele ser reciclado, ele tem que ser triturado e moído, né? E depois disso, ele pode ser incorporado em fornos de fábricas de cimento, né? A indústria de cimento ela utiliza muito o pneu na queima lá para gerar energia, né? Em relação a carvão e madeira, que é um outro recurso que pode ser usado para fornecer essa energia, o pneu ele é mais adequado porque ele fornece mais calor, né? Contudo tem, né? Tudo tem o pró e o contra, né? O contra é que gera muito gases, né? Então são gases que são gerados e expelidos na atmosfera e que muitas vezes fazem com que tenhamos precipitação de chuvas ácidas, tá? Então também tem que ser visto isso direitinho. Mas tem como evitar que esses gases sejam lançados aí no ambiente? Tem, né? Mas aí precisa de investimento, precisa passar por alguns processos que precisam de dinheiro. E aí torna o processo muito caro, que talvez desestimule um pouco, tá? Produção de acessórios para a linha automobilística, para o mercado calçadista, para outras fábricas, né? Então a gente até falou aí, tapete é uma das aplicações aí da indústria automobilística, são tapetes, né? Embora que tenham outros aí, tá? O mercado calçadista, né? Muitos usam ele já para fazer solado aí de calçados, né? Então, e tem outras fábricas também que usam, né? Aí basta fazer
pesquisazinha que vocês vão descobrir. Também é utilizado em malhas viárias asfálticas, né? E aí exige um pouco de tecnologia e de investimento, mas o resultado ele é muito bem aceito, né? Eles fazem com que o veículo ele passe a ter uma maior aderência ao asfalto, então diminui o risco de acidente, né? E também aumenta o tempo de vida útil do pneu que está lá rodando em cima dessa malha dessa malha viária asfáltica, né? Que é constituída também por pneus. Então é o que eu tinha falado, é borracha rodando em cima de borracha. Então diminui o atrito e faz com que o pneu acabe tendo uma vida útil maior, tá? Outras formas de reciclagem, passando lá pelo processo de regeneração, que é um outro processo que vocês também podem pesquisar, tá? Esses pneus eles podem virar tapetes, pisos de quadras esportivas, móveis, revestimentos de tanques de combustíveis, tá? Como fonte de energia, a indústria cimenteira utiliza isso aí na geração de energia e aproveita a cinza, né, dessa queima dos pneus também na incorporação do produto final, né, na fabricação do cimento, tá? Então, são outras formas, mas não quer dizer que são as únicas, né? Vocês também podem pesquisar novas formas. Em resumo, o que é que diz a legislação sobre o assunto, né? Então, a gente tem duas resoluções do CONAMA, né, que focam justamente nessa questão dos pneus inservíveis, né? Em 1998 a gente teve a resolução 250, desculpa, em 1999 a gente teve a resolução 258, tá? Em 2002 a gente teve a resolução 301. Então, vejam só, um avanço aqui. Em 2002, para cada 4 novos pneus fabricados, um inservível deveria ser corretamente destinado. Ou seja, um quarto dos pneus que estavam sendo colocados no mercado, né, teria que ter essa destinação correta, ou seja, 25% apenas. E isso já foi um grande avanço, tendo em vista que não tinha legislação nenhuma que obrigava, né, e como a gente já falou, agora o fabricante ele é responsável pela destinação do seu produto, né, pela destinação do pneu que ele está jogando no mercado. Antes não tinha isso. Então, você ter 25% já é alguma coisa, tá? Aí, isso quer dizer que foi escalonado, tá? Então, a partir de 2002, né, para cada 4 novos pneus jogados no mercado, eu tinha que ter um inservível destinado corretamente, né? E isso, como eu disse, foi gradual. Por exemplo, em 2003, esses números já foram diferentes, tá? Para cada 2 novos pneus, produzidos, um deveria ter o destino correto, tá? Em 2004 já foi 1 para 1, ou seja, para cada um novo que fosse colocado no mercado, eu teria que ter um inservível com destino correto, né? Então vejam que gradualmente já foi avançando, né? Mas chega ao ápice lá a partir de 2005, ou seja, o desempate. Então, para cada 4 novos pneus que são colocados no mercado, 5 inservíveis devem ser coletados. Então, com isso, eu vou tirando aos poucos o que já tinha sido colocado, que já tinha sido descartado incorretamente. Porque, além dos 4 que eu estou colocando no mercado, eu ainda vou ter que tirar mais um, tá? Agora, a legislação ela é bonitinha, ela é perfeitinha. O cumprimento dela é outra coisa, tá? Então, a legislação tá aí, ela mostra o que é que tem que ser feito, tá? A gente vive hoje e passa por um processo, por um período meio turbulento, né? Meio de instabilidade no que tange a legislação ambiental, né? Nesse período a gente está
né, meio que tendo essa instabilidade, né, mas ela existe, né? Agora, o cumprimento dela é outra coisa, tá? A fiscalização é outra coisa, né? Se acontece disso ocorrer tudo perfeitinho, eu acredito que de 2005 para cá, né, a gente já não teria esses pneus descartados de forma irregular. Mas vocês provavelmente já viram, né, pneus descartados irregularmente, né, embora com uma frequência muito menor, tá? Aí, como forma de finalizar, tem aí 5 questões, né, para vocês revisarem, né, revisarem o conteúdo respondendo essas 5 questões. E as referências, tá? O livro O Reverso da Logística e as Questões Ambientais no Brasil. É o livro que a gente já vem usando.